Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. O programa segue debatendo com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Conforme tenho frisado aqui, uma eleição fragmentada, com 11 nomes na disputa. Um recorte curioso, em uma época de descrença nos políticos. E temos nessa eleição, até mesmo pela quantidade de pretendentes ambicionando a cadeira do prefeito, candidatos de variados segmentos, da esquerda à direita, passando pelo religioso, sem esquecer o esportivo. Mas um desses candidatos diz textualmente que não é político e dispara críticas à classe política. Pois é, Cena Política recebe hoje o candidato do PHS, Alexandre Calil, empresário do setor de construção pesada, entre outros, é desportista. Alexandre Calil foi presidente e diretor de futebol do Clube Atlético Mineiro. A família dele é tradicionalmente ligada ao futebol. Cena Política recebe também a jornalista Berta Macarum. Berta, jornalista com doutorado em ciência política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisadora no campo da comunicação política. Muito prazer em recebê-los aqui. E olha aqui, um descendente de árabe, outro descendente de árabe, e eu sou neto de libaneses. Então, mas nós vamos agora sair desse ponto aí do compatriotismo árabe para ir para o debate. Calil, a sua candidatura tem subido nas pesquisas, é uma surpresa nas pesquisas. Vamos pegar a última pesquisa do Instituto Datafolha, colocou o candidato do PSDB, João Leite, com 26 pontos, e você no encalço dele com 14 pontos. Ao mesmo tempo que sua candidatura está surgindo como uma surpresa, você tem se colocado na sua propaganda, nas suas entrevistas, como alguém que tem críticas severas aos políticos, que não se coloca como político, embora há dados que você tenha se inscrito em partidos políticos desde o início da década dos anos 2000. Década de 2000. Então eu te perguntaria, essa colocação contrária aos políticos, críticas aos políticos, conforme até acompanhando a maioria da população brasileira, seria um estratagema para conseguir chegar à prefeitura? Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite. Prazer Cena estar Política aqui. que agradece a sua presença. Tá bom, obrigado. Olha, eu sou um cidadão brasileiro, eu não sou contra políticos, eu tenho amigos e muitos políticos, tenho muita consideração por políticos sérios, tenho muito respeito por eles, só acho que esses políticos que estariam no poder ou estão no poder fizeram conosco foi um abuso, né? Um abuso que se resumiu em 10 milhões e 500 mil pessoas saindo na rua. Isso ninguém pode acreditar ou acreditar. Você diz o desemprego? Não, sai na rua nas para o ruas, protesto. Para protesto. Porque o desemprego também está alcançando números parecidos, ou mais, né? É o dobro, eu acho. Mas, de qualquer forma, nós não estamos aqui falando de pedalada fiscal. O que aconteceu naquele dia foi a indignação da sociedade brasileira, de nós, brasileiros, com o que aconteceu com a política. Então, é claro que existem bons e maus médicos, bons e maus engenheiros e bons e maus políticos. Então, hoje, essa palavra é maldita, né? Hoje a palavra ficou maldita. Então a política já foi feita no Brasil, em Belo Horizonte, com maioria, tendo maioria porque fazia benfeitoria. Aí o povo pressionava o vereador a ser maioria do prefeito, a estar com o prefeito, porque o bairro dele estava sendo beneficiado. Era um balcão de negócios? Não, ao contrário. Era um balcão de bons negócios feito para
uma determinada região. Isso trazia o vereador para o campo de apoio político ao prefeito. Hoje acabou isso, né? Hoje o que nós vemos é isso, que você acabou de falar, que todo mundo que tem o mínimo de conhecimento, qualquer cidadão com o mínimo de conhecimento político sabe a que ponto nós chegamos, né? Por uma meia dúzia de 2 ou 3, o balcão de negócio que virou a Câmara de Vereadores. Sendo que a grande maioria, que é feita de gente de bem, está isolada, encostada na Câmara, porque não tem oportunidade de exercer o bom serviço político. Como é que seria, num eventual governo do senhor, caso o senhor vença as eleições, a sua relação com a Câmara Municipal de Belo Horizonte? Todo mundo sabe que a relação entre executivo e legislativo no Brasil supõe negociações, supõe uma articulação. Sim, com essa crítica política, a negociação, ela vai estar na sua pauta? Só cumprimentando, supõe verdadeiramente tomar lá da cá, né? Isso não pode, né? Nós não podemos aceitar. Não digo que seja negociação nesse patamar, mas algum tipo de negociação, não é? Isso que a gente quer fazer. Para a busca de consenso, claro, como é claro. que seria? Isso eu acho que quando se acontecer do eventual vitória, ou mesmo no primeiro turno, cabe a reunir o que tem de melhor na Câmara, que estarão eleitos, e trazer para uma proposta nova, uma proposta moderna, de atender a população, de atender a cidade. Porque uma coisa que me espantou muito, e eu fiquei muito assustado, foi o nível de abandono que a população pobre está passando. É um negócio que eu estou absolutamente impressionado. E como pedem pouco, e como precisam de pouco, eles precisam de muito pouco. Isso está sendo comprovado nas suas andanças como candidato? Sim, sim. E o pouco não está chegando. Então, quer dizer, não é possível que a Câmara de Vereadores, que são derivados muitas vezes desses lugares, não estão enxergando isso. Quer dizer, nós não estamos saindo do miolo. Mas a Câmara Municipal, ela não tem um orçamento executivo para fazer investimentos. As negociações que se dão no âmbito legislativo e executivo são negociações de projetos, pressão para que o executivo faça obras, faça intervenções em determinados lugares da cidade. Como é que você vai conseguir maioria na Câmara Municipal, sendo que você já vem de um partido que não tem, um partido pequeno, não é? Como é que você imagina que vai conseguir essa maioria na Câmara? É isso, atendendo a população, atendendo o vereador. Então está todo mundo acostumado, falando assim, primeiro que o partido não sairá pequeno das eleições. Ele terá um bom quadro de vereadores. Vocês estão estimando eleger quantos? 4. Segundo, é que era assim que era feito, Berta. Nós não vamos inventar roda. Na hora que o vereador começar a brigar pela comunidade dele, e se não tiver a comunidade um vereador, cabe ao prefeito saber que ali precisa ser olhado, porque não tem nenhum intermediário, nós vamos fazer uma relação, construir uma relação de atendimento. Nós temos que atender aquele povo que está largado. É essa a relação. Então, quando todo mundo fala que não vai ter negociação, não vai ter negociação do nível que está tendo atualmente, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Né? Eu quero fazer o que já foi feito, o que eu já vi fazer, entendeu? Então não tem esse negócio de partido grande ou partido pequeno, nós vamos sair grande e vamos construir uma base de apoio de gente que quer fazer e quer melhorar essa cidade, enriquecer essa cidade que está muito pobre, entendeu? E atender esse povo que tá sofrendo intensamente, mas está sofrendo muito. Mas qual o perfil qual da é a sua Câmara... referência de governo? Você tem falado, citou aqui, que alguns governos que você acha que já fizeram bem feito aqui em Belo Horizonte. Qual é a sua referência de governo municipal?
aqui no caso de Belo Horizonte? Olha, eu acho que o Célio de Castro era um homem admirável, sempre teve a maioria, e eu duvido que o Célio de Castro, que o doutor BH, tenha feito alguma coisa diferente do que atender a sua base. Entendeu? Estou dando um exemplo mais recente, nem para não falar em Hélio Garcia, que foi prefeito, em Sérgio Ferrara, que foi prefeito, porque aí a turma nem vai saber quem é. Mas o Célio de Castro é um exemplo de leveza, de construção de liderança, com tranquilidade, fazendo certo, com calma, ouvindo, né? Então, quer dizer, o que o vereador precisa? Ele precisa do apoio para se eleger novamente. E na hora que ele chegar na outra, ele já está com uma bagagem de obra pronta na sua comunidade, né? No perfil atual. O que está acontecendo, Barroso, é o seguinte. Mas o Calil não vai conseguir. Não, gente. Ninguém pode conseguir do jeito que está. Entendeu? Não pode, são rapazes muito novos e candidatos muito novos se agarrando com o que há de pior na política de Belo Horizonte. Todo mundo sabe que é o que há de pior. Né? Nós não vamos citar nome aqui, não vamos dar direito de nada de resposta, mas é isso que não pode. É o rapaz de cara nova pegar o atrasado, o atraso do atraso do atraso e colocar isso que eu sou novo, eu vou fazer. E ele não vai fazer porque ele não sabe fazer. Como se algum dos 11, 10, tivesse gerido alguma coisa que não fosse deles e obtido algum sucesso. Então, quer dizer, ele não sabe fazer. Não. Eu já fiz. Eu e uma equipe enorme. Né? Porque essa personificação no Alexandre Calil, eu gosto. Você diz, já fez, eu sou muito malandro. No clube? Mas, na verdade, no clube. Eu sou muito malandro. Mas, na verdade, foi uma equipe enorme, bem escolhida, a dedo, correta, de gente honesta, que fizemos um trabalho que está aí. Nós fomos eleitos para fazer aquele povo feliz. E fizemos. Calil, você sempre tem fama de estourado. Porque você vem a imagem que se consolidou de uma pessoa que veio do futebol e conseguiu levar o Galo Mineiro a conquistar aí títulos que entraram para a história, fez a alegria de muito atleticano. Pois bem, mas a imagem que se tem, né, das pessoas que não acompanham muito, era sempre aquele cara muito apaixonado, xingando, gritando nas entrevistas quando saíam do campo, brigando com os juízes, etc. Você acha que você desenvolveu alguma habilidade adicional agora para lidar no âmbito da política? Porque na política é diferente, você sabe, né? Olha, não. Você sabe por quê? Porque não existe nada que tenha mais pressão do que o futebol. O futebol é um negócio que eu brinco com os meus amigos políticos do bem, que quem trata com seriedade, quer fazer bacana no futebol, enfrenta o futebol com equipe, com organização, com tudo que foi feito, você traz uma bagagem para o resto da sua vida para tudo. Para tudo. Então, quem enfrenta o futebol, a paixão do futebol, como ela é exacerbada, como ela é irracional. Então, quer dizer, a gente fica ali irracional na hora do jogo. Mas depois tem que pagar salário, tem que pagar as contas, tem que botar fazer as obras. Então, esse presidente, essa equipe do presidente, ninguém via trabalhar, porque essa não interessa. A imprensa não acompanha, entendeu? Então, nós temos que saber o seguinte, que o futebol te dá muita bagagem, né? Te dá muita bagagem, te dá muita experiência. Então, da experiência do futebol, que tem isso também, tá? O futebol existe um legislativo. E você tem que conviver com a maioria, porque senão te barro em tudo. No final do meu mandato eu não tinha maioria, eu tinha unanimidade. Então isso é trabalhar certo, sério e mostrar que nós estamos fazendo bem. Muito bem, eu tenho de fazer um breve intervalo, Cena Política volta já.
segue Cena Política debatendo com o candidato do PHS à Prefeitura de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Estava falando no último bloco aí de futebol, no debate com um outro candidato, esta semana. A hora que eu fui falar da sua posição nas pesquisas, eu falei Elias Calil. Em vez de falar o seu nome, falei o nome do seu pai. Eu estou um ato falho, naturalmente, que eu corrigi na hora, sabe? Mas isso mostra como é que sua família é enfronhada em futebol. É uma herança que veio de seu pai. E eu queria te perguntar, para disputar a prefeitura, como extrapolar só esse ambiente de futebol e o ambiente do Galo, do Atlético, já que tem outras grandes torcidas também em Minas? Como extrapolar isso? Olha, primeiro é o seguinte, ninguém dos 11, que me conste, tem algum currículo, que se do futebol não serve, o zero também não serve, né? Você diz que os outros estão no zero? Não, são políticos, né? De microfone, projeto, emenda, então administração é zero. Mas, bem, a rejeição, ela é natural e ela pode vir, como deve ser quebrada. Eu acho que também não vou ser unanimidade na torcida do Atlético, eu tenho essa consciência. Então, nós estamos largando. Agora, eu sou atleticano, né? O Fernando Pimentel é cruzeirense, o Aécio é cruzeirense, eu sou atleticano. Então, quer dizer, eu disse, vou repetir, eu nunca corrompi a minha mão. Minha mão é limpa. Agora eu vou corromper meu coração? Então eu não vou, entendeu? Se alguém acha que o que essa cidade está passando, isso tem importância, não precisa realmente votar. Mas, Calil, você apoiou, você está fazendo uma crítica ao governo municipal. Eu me lembro de ter visto você apoiando o Márcio Lacerda nas duas eleições dele. Na segunda até eu não queria, não, sabe? Na segunda foi uma intervenção, como eu não falo mentira, eu posso falar. Feito no Palácio do Mangabeira, que eu fui chamado pelo professor Anastasia. Eu disse a ele que não iria apoiar, que eu não gostaria de apoiar, e ele me pediu, é um amigo que nunca me pediu nada, e me pediu para fazê-lo. E assim eu o fiz, né? E como todos que o apoiaram, eu sou apenas mais um arrependido, né? Eu não sou o único arrependido, eu sou apenas mais um arrependido. Se você colocasse a atual administração municipal em termos de 1 a 10, você diria que ela bateria em quanto hoje? Eu tenho para mim que há um problema de orçamento na prefeitura. Ninguém deixa faltar comida em creche. Está tendo um problema orçamentário de entregar ao governo. Isso eu tenho para mim, ninguém me contou. Entendeu? Eu acho que nós vamos caminhar para... e vai piorando a cada mês. Né? Eu não dou nota, tem coisas muito bacanas. Tem coisas muito bacanas. Agora, tem coisas inexplicáveis. Como é que você pretende, você falou nessa questão orçamentária e parece ser um problema em todas as instâncias de governo, não é? Que orçamento você projeta para a Prefeitura Municipal no ano que vem? Olha, Beata, realmente a gente não sabe, não é o orçamento. O orçamento projetado é por volta de 12 bilhões. Sim, mas você, com essa queda de arrecadação que vem ocorrendo já, ocorreu ano passado, esse ano talvez, como é que você projeta um governo no ano que vem que possa não alcançar a receita estimada? Nós estamos subestimando a receita. Porque a receita desse ano que foi colocada no orçamento é de 13 bilhões e 600 milhões. Eu já estou diminuindo, porque nem esse ano vai cumprir os 13 bilhões e 600 milhões de reais. O que nós estamos estimando, e é por isso que o nosso programa é fazer funcionar o que tem, né? O que já existe, é tentar buscar do governo federal essa dívida colossal
que esse governo federal tem com essa cidade. Então, eu acho que faltou um pouco do Legislativo Federal, né, dos deputados federais, dos senadores, do governador e do prefeito, cobrar um pouco mais a nossa conta. Nós temos uma dívida hoje, né, que ela está sendo resolvida pelaquela PEC, que a metade dela é de São Paulo. Nós tivemos uma Copa do Mundo no Rio de Janeiro, que eles fizeram o maior investimento da história do Rio de Janeiro em todos os tempos. E nós fizemos uma pista de móvel, um Mineirão de 1 bilhão, que não está interligado. E não chega um palmo de metrô aqui. E o metrô está parado, eu não sei O metrô tem quantas vergonha. décadas. Eles reclamam que eu brinco, que eu vou matar quem falar do metrô. É porque cada vez, desde o doutor Célio de Castro, cada vez que um candidato a prefeito de Belo Horizonte falasse a palavra metrô, nós tivéssemos um palmo de metrô, nós tínhamos uma rede de metrô 2 vezes a de São Paulo. Agora qual que é a parece sua que isso aí tem proposta? até uma caveira, eu tenho dito aqui, Berta, me desculpe, parece que tem até uma caveira encravada nessa questão do metrô aqui em Belo Horizonte. Porque eu não digo que é desde o Célio de Castro. É governo do PMDB, governo do PT, governo do PSDB, governo do PSB. Nenhum governo conseguiu resolver essa questão desse trem metropolitano que pouco funciona e pouco atende. Como que resolveria numa hipotética gestão Calil? Sim, qual é a proposta Qual que é a para a proposta? mobilidade urbana? Não é? A proposta da Você vai brigar pelo metrô ou não? Não, nós vamos brigar por tudo, né? Isso também eu já Mas você fiz. não pode responder falando a palavra metrô. Isso eu já fiz. Isso eu já fiz. A briga não é pelo metrô. A briga é pela mobilidade urbana. Falar em mobilidade urbana com o país quebrado, com o estado quebrado, com o município quebrado, é no mínimo cretino, né? Nós não podemos falar em mobilidade urbana sem muito dinheiro. Sem muito dinheiro. Né? Para fazer essa mobilidade urbana, que não é coisa de outro mundo, o governo federal jogou 1 bilhão em Belo Horizonte, que não foi nada, perto do que jogou nos outros estados, foi igual. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, não vamos nos iludir com mobilidade urbana, a não ser que haja uma ação conjunta do povo de Minas Gerais, do povo de Belo Horizonte, que se unam os deputados federais, a bancada de Minas, a bancada do Senado, para ir exigir da presidência da República. Caso contrário, gente, não tem mobilidade urbana sem dinheiro. Na hipótese de você na prefeitura, você lideraria esse governo? Olha, eu acho que... Puxaria pelo menos o carro? Claro, o interesse é do povo de Belo Horizonte. E por que você acha que o governo federal, o atual governo federal, que não colocou um mineiro no ministério, não tem um mineiro sequer no ministério, por que você acha que o atual governo federal seria sensível a esse movimento vindo de Minas? E com o governo do estado do PT? Olha, eu acho que isso aí é vontade. Né? Nós temos que ter vontade, nós temos que tentar. Porque que me conste, e eu posso estar errado, até porque não sou político, eu não lembro de um grande movimento de Minas Gerais em busca de alguma coisa. Eu não me lembro. Eu posso estar enganado, vocês podem me corrigir. Agora, tem que haver uma grande mobilização para Minas Gerais. Porque, caso contrário, o que estão falando é mentira. Não vão fazer. Não é porque nós temos uma coisa lá em Medellín. Medellín foi um conjunto longo, caríssimo, muito bem feito, entendeu? Que integrava metrô, integrava o MOVE, integrava aqueles teleféricos. Foi espetacular. Quase quebrou a Colômbia. Não foi Medellín, não. Quase quebrou o país. Tanto que a mobilidade não se fala em Bogotá. Porque Bogotá não foi feito porque não deu para fazer. Porque senão ia quebrar a Colômbia. Então, a mobilidade urbana é dinheiro. O que nós podemos fazer sobre transporte público é trocar as carroças que a população está andando. Isso é fácil de fazer.
Isso nós temos que fazer. Você tem dito, disse numa Mas entrevista que vai... e os outros aspectos da mobilidade, por exemplo, o incentivo a ciclovias, outras formas mais modernas de mobilidade, como o uso de redes sociais para conectar passageiros, formas sustentáveis mesmo de deslocamento, isso não requer tanto dinheiro Não, assim. nenhum. Eu vou entrar num assunto só porque você falou em rede, em teia, em smartphone, foi isso que você falou, para você se resolver no trânsito. É mais ou menos Tentar isso. caronas solidárias, Isso. não é? Eu vou entrar em outro assunto que é muito pertinente. Desde a época me parece, do Célio, do Pimentel, não sei, Belo Horizonte é cabeada com uma grande rede de fibra ótica, que é comandada pela Prodabel. E quando você conversa com o setor de alta tecnologia, eles reclamam que isso não é dado, não é cedido às empresas, né, de alta tecnologia. Aí eu fui saber e fui perguntar o porquê. Eu falei, por quê? Aí eu tive a resposta do empresariado, por que não? Eu falei, não, porque não existe. Ou vocês vão sobrecarregar a rede da prefeitura, ou vai custar mais caro, ou vai ter uso. Não é porque é não. A rede da prefeitura, que foi construída em vários anos, é uma potência, segundo os grandes especialistas. Ela é um grande trem TGV puxando um trilhozinho, um vagãozinho desse tamanho. Então, por que não ceder às empresas de alta tecnologia essas redes, fazer de Belo Horizonte um polo tecnológico, porque é a última chance de Belo Horizonte. Se Belo Horizonte não se tornar um polo de alta tecnologia, nós não temos outro caminho. Os bancos já foram, as construtoras já foram, as incorporadoras estão indo, está indo tudo embora. Tudo embora. Aí sim você traz essas empresas para junto da prefeitura, para que se faça um programa de saúde no smartphone, um programa de mobilidade no smartphone, com especialistas e a gente fazendo uma coisa de mão dupla, a custo zero. Candidato, só uma perguntinha para ele, porque estão me avisando ali que está acabando o bloco, só para complementar, enfatizar essa questão da mobilidade urbana. Você disse, já declarou, que vai abrir a caixa preta da BH Trans. Como é que vai ser isso? As coisas que estão fazendo conosco é uma agressão. Tirar trocador de ônibus e não abaixar a passagem, isso é agressão, gente. Isso é tapa na cara. A quem interessa tirar um trocador de ônibus do ônibus? É uma caixa preta junto com os concessionários? Claro. Sim, eu queria que você falasse sobre isso. Isso tem que parar de ter medo de falar nele. Tem que parar de ter medo de concessionário de ônibus. Quem leva vantagem de tirar um trocador de dentro do ônibus? É a população? É o motorista? É a prefeitura? Só tem um que leva vantagem. É quem vai economizar uma mão de obra. Nessa crise que já tem, a prefeitura vai permitir mandar a gente embora. Então é aquele negócio que a gente fala. Sem a contrapartida da passagem. Gente, isso é uma porrada na cara da gente. Eu tenho um filho do meio que fala, gente, muita ajuda quem pouco atrapalha. Que avaliação você faz do custo da passagem de ônibus em Belo Horizonte? Não conheço a planilha, não tenho isso na minha mão, né? Isso tem que ser aberto, tem que entregar para a gente que entende de planilha de custo de ônibus rodando, para ter o dado. Né? Mas nessa lógica aí poderia diminuir a passagem? Nessa lógica, claro. Isso aí isso não precisa de ser nenhum Churchill para descobrir isso, não. Isso qualquer mediano sabe o seguinte, se você diminuir a mão de obra dentro do ônibus, a passagem tem que cair. E ponto. Isso é claro. Mas chegam assim na lata, na tora, e vamos tirar o trocador.
Eu estava fazendo uma caminhada no Veracruz e uma senhora, uma trocadora, me viu e falou assim: Calil, pelo amor de Deus, eu preciso sustentar meus filhos. Não me deixa sair daqui, não. Uma trocadora, e não é uma menina, uma senhora. Quer dizer, isso aí tem que pegar o microfone. Eu queria uma explicação da prefeitura por que vão mandar os trocadores embora. Se me der uma explicação lógica, olha, por quê? Por quê? Porque ninguém consegue explicar uma coisa dessa. Sem dúvida. Cena Política faz mais um intervalo e volta já já. Prossegue Cena Política debatendo com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Candidato, eu te perguntaria sobre suas propostas de uma maneira assim, muito efetiva. Nós falamos de mobilidade urbana, vamos falar sobre a saúde, por exemplo. É uma das maiores reclamações da população, não consegue fazer exames especializados, não consegue consultas. Qual seria, assim, na prática, a proposta do candidato para melhorar essa situação de atendimento à saúde? O que nós, no nosso programa, contempla é realmente atender, né? Porque hoje não atende. Realmente é ter remédio, que hoje não tem. Né? Nós não temos fita de diabético nos postos. O que nós queremos, o que eu acho, o que eu vejo, é que até a desvalorização do servidor da saúde está impactando demais no atendimento. Houve um abandono geral num servidor que é altamente especializado, que tem que ser estimulado a atender a população. Porque aí nós vamos criar a corrente do bem, né? A pessoa que chega, às vezes, ela não quer nem ser atendida. Ela quer ser recebida. E bem recebida. De acordo com a gravidade, essa que pode ser uma enfermeira aposentada, né? Porque nós temos espaço. Se você tirar os cargos que os vereadores ocupam na Prefeitura de Belo Horizonte... Os chamados comissionados? Não tem nada de comissionado. Penduricalho de vereador é outra coisa. É comissionado... Além dos comissionados? Não é além, estão dentro dos comissionados. É o que eles não conseguem enfiar dentro dos gabinetes, empurra no lombo do prefeito, que cede à chantagem, e cada vez que ele brigava com o partido, ia embora. Então quer dizer que no seu governo você não vai empregar indicação de vereador, é um compromisso. Absolutamente. Você cortaria quantos cargos? Não estou falando em cortar cargo, a gente não sabe. Nós vamos colocar gente para atender. Nós vamos colocar gente na rua. Entendeu? Quantas pessoas deve ter hoje? Quantas enfermeiras aposentadas, no auge, com 55, 56, 57, 58 anos, que não querem trabalhar, que não estão aptas e preparadas para receber num posto de saúde, numa UPA? Por que não tentar? Por que não fazer um experimental? Quantos policiais nós temos reformados hoje, preparados, novos, que estão aposentados, que são reformados? Se ele queria trabalhar tomando conta de uma escola? Então, são ideias que têm que começar do embrião, embrionárias. Você sabe o que elege nos Estados Unidos? Bem-estar. Eu já disse isso. O americano não quer saber se bombardeou o Iraque, se bombardeou o Irã, se jogou bomba atômica no Japão. A economia está bem, eu estou sendo bem atendido, eu vou eleger. Então a ideia seria essa. Os cargos que têm comissionados, por exemplo, ao invés de ser apadrinhados por vereadores, seriam utilizados em profissionais de ação, de trabalho? O compromisso é não colocar vereador, cargo de vereador. Sim, isso que eu estou perguntando. Colocar cargos profissionais. Agora, isso nós temos que fazer, alguma coisa experimental, embrionária nova. Tentar fazer o novo, né? Isso é um delírio, você falar que quer. Você tem cargo lá de 3 mil, 3.500, 4 mil, 4.500. Será que uma enfermeira aposentada, preparada,
não quer voltar a exercer a profissão como uma funcionária? Por que não? Então vamos experimentar isso num hospital, no Odilon Beres, no falecido Hospital do Barreiro, entendeu? Num posto de saúde, numa UPA. Vamos fazendo, vamos criando alguma coisa sem custo. Porque aquela máquina é uma máquina de favor político. Nós queremos fazer uma máquina de atendimento ao povo. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Trocar o equipamento todo que esse pessoal está andando aí. Em Fortaleza. Ah, mas você está inventando a roda? Não, em Fortaleza já é lei. Ônibus só roda 4 anos. Já é lei. No Ceará, no Nordeste, rodou 4 anos para despachar e comprar outro. Acabar com as carroças. Agora, eu gostaria de saber como é que vai ser um eventual governo seu, como é que vai ser sua relação com as mulheres. Você tem dado algumas declarações, inclusive eu mesmo já vi algumas declarações em programas que podem ser consideradas e taxadas de machistas. Não sei se talvez por sua tradição de vir do futebol, né, que é, apesar de muita mulher frequentar, continua sendo antropologicamente um espaço extremamente machista. Como é que vai ser? O seu governo vai ser um governo também de homens brancos e ricos? Ou você pretende trazer a diversidade e ocupar espaços também com mulheres competentes? Bom, vamos para a primeira parte. Como você sabe, né, Berta, eu sou neto de imigrante. Meus 4 avós são imigrantes. Então não me venham com a conversa. Eu sou filha. Pois né? é, então... eu sou que eu tenho preconceito. Homens brancos. Primeiro, que nós sofremos, e foi as histórias que meu avô contava para o meu pai, que meu pai me conta, um profundo preconceito. Então, de cara, por uma questão de origem, eu abomino, eu tenho um nojo de preconceito. Tem prova disso, que uma vez um jogador do Cruzeiro, há muito tempo atrás, foi agredido no estádio, no Peru, se não me engano, e eu me manifestei com veemência a favor desse jogador. E disse que era um absurdo. Então não é por uma questão de demagogia ou bondade, não. Eu tenho pavor, asco, nojo de preconceito, porque nós sofremos preconceitos. Hoje muito menores, a ponto de acharem que eu posso ter algum preconceito. Né? Para você ver como é que já diminuiu o preconceito contra o árabe no Brasil. Mas, na verdade, as mulheres é uma injustiça comigo. É uma injustiça porque eu não faço propaganda. Primeiro é o seguinte, eu sou um cara, se você perguntar para minha ex-mulher ou para minha atual, eu sou um frouxo com mulher. Né? Eu não posso ver mulher chorando, eu não posso ver nada, eu fico triste. Você já está colocando a mulher num lugar... Não, eu vou acabar. Proteção, eu né? estou falando o seguinte, como se trata uma mulher, que é um negócio, para a gente não ter aquele botão do pânico que o João Leite quer pôr, que se você apanhar em casa, você aperta o botão. Então, em vez de você ligar para a polícia, você liga para a prefeitura liga para a polícia chegar até lá, o cara já matou ela. Então, não é o botão do pânico. Primeiro, eu estou falando da minha relação pessoal. Segundo, é o seguinte... Eu estou perguntando na relação política. Política que eu já tive. A pessoa mais importante da minha administração, e muita gente sabe disso, tá? Por isso que eu acho uma maldade falar isso comigo. É uma mulher. Foi uma mulher durante 6 anos. A Adriana Branco foi, e quem conhece um pouquinho do Atlético sabe que eu não estou falando mentira, a figura mais importante da minha gestão dentro do Atlético. E eu trabalhei com um corredor de mulheres que estão lá até hoje. Então eu vou te falar o seguinte, eu acho que eu sou muito franco, mas eu fico muito amolado com isso, porque não é verdade. Então eu não posso defender o que eu não acho. Né? Então, numa hipotética... Eu vou te falar uma coisa. Nós estávamos conversando, e não vou citar nomes, sobre Secretaria de Educação. Eu citei para o Paulo Lamac 3 mulheres. Mas eu não estava pensando que era mulher ou homem, não. Entendeu? Eu estava pensando
que seria uma boa. Então quer dizer que vocês já estão montando o governo? Não, nós estamos assim, batendo papo e tomando cerveja, falando, quem seria uma boa secretária de educação? Eu só citei mulher. Quem que seria um bom... Porque tem uma hora que você tem que descontrair, né? Você tem que brincar. E para a Secretaria da Fazenda, vocês chegaram a pensar? É uma, Não, uma, mas uma olha aqui. montagem informal. Mas tem muito... Por que a Fazenda? Veio alguma mulher para a Fazenda? Não, ou veio no planejamento, tem mulheres competentes que já exerceram. Né? Eu não lembro de nenhuma mulher na Fazenda, não, mas no planejamento... Não, eu digo, nessas conversas, você pensa em alguma mulher para a Fazenda, por Não, exemplo? eu não penso. Eu Ou não só tô- na educação, sem nenhum Mas demérito tá para a vendo já uma educação. Uai, você montagem, tá uma doido? montagem Eu acho que tem formal, duas né? secretarias que são a vida da prefeitura e a vida do prefeito, inclusive ficou meu discurso, que é saúde e educação. Mas o E Calil já está segurança tendo uma pública. montagem Ah, informal do governo já, né? Hã? Já está tendo uma montagem informal. Absolutamente, uma brincadeira. Eu só estou falando o assunto aqui. Roberta, você veio falar de mulher. Eu Agora, vim você já falar porque eu já desviou- ouvi algumas Você já desviou para declarações. montagem de governo. Não, exato, mas Você fez uma maldade. Não, eu estou te perguntando a sua relação política com as mulheres, porque eu tenho vi uma declaração sua que eu assustei. Achei a declaração machista, queria saber Qual se... foi a declaração? Já nem lembro mais. Foi no governo. Tá vendo o que numa é o entrevista. preconceito? Não, eu não. Você eu, só lembra que eu sou machista, mas não, nem lembra da eu frase. me lembro da declaração, achei a declaração colocando a mulher num lugar de proteção, num lugar menor, não no lugar de igualdade, certo? E a minha pergunta da relação política é exatamente essa. Minha mulher é arquiteta e mexe com reforma. Entendeu? Então ela outro dia... Mas no governo, seu governo terá mulheres na prefeitura, Claro. no secretariado? Claro. Ou você acha que eu vou deixar de pôr alguém no meu governo? Porque não é colocar porque é mulher, não. Sim, né? mas, Deixar de colocar alguém por, por exemplo, ser que mulher. avaliação você faz do governo do Michel Temer? Da montagem, né? Da montagem Ah, do porque governo não Michel. colocou mulher? Não é só porque ele não colocou mulher. É mais Mas eu que acho que tem muito... Sabe por que é o problema do Michel Temer? Ele tem que fazer muito favor. Ele tem que cumprir muito compromisso político. Entendeu? Aí eu não sei qual mulheres que entraram no compromisso político dele. Aí não tem... A relação do compromisso para a mulher, ela não tem nenhuma relação. Eu acho o seguinte, eu acho que as mulheres ocupam um lugar muito diferente de muitos anos atrás. Ela está aí. Nós estamos aqui com uma jornalista super conceituada de política. No futebol, é absurdo o número de mulheres cobrindo futebol hoje. Agora não tem nenhuma mulher presidente, né, de clube? Já teve sim. Do Atlético? Não, do inclusive, Cruzeiro? não, Atlético Cruzeiro não, mas na Europa já teve. Não, eu digo aqui no Brasil. Não. Muito bem, eu vou ter de fazer mais um intervalo. Cena Política volta em instantes. Cena Política debate com o candidato do PHS à Prefeitura de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Eu queria te perguntar, nesta relação que você está tendo aí, crítica ao político, você estava falando da montagem do seu governo, participação de mulheres e tudo mais. E a participação de político, você vai convidar políticos na hipótese de chegar à prefeitura? Primeiro vamos acabar esse assunto de mulher, porque isso me incomodou muito. Olha, teve uma presidente do Flamengo, foi a Patrícia Amorim, a nadadora do Flamengo. A minha campanha, que praticamente chefia minha campanha, é uma mulher, que é a Adriana Branco. Minha assessora de imprensa é a Soninha Mineiro. Minhas advogadas são a doutora Patrícia e a doutora Virgínia. Então, quer dizer, tu descobriu uma coisa, na minha campanha só tem mulher. Tá? Para corrigir essa tremenda injustiça que você fez comigo. Muito bem. E Então- vão entrar político, ou aquele político tradicional vai ser chamado para ocupar a secretaria na hipótese de você chegar à prefeitura? Porque não pode. Porque não dá. O problema é grave e profundo e que nós precisamos de técnicos. Entendeu?
Nós realmente sacrificamos toda a campanha em matéria de tempo de televisão, em matéria de estudo, para fazer um negócio diferente. O seu governo vai ser permeado por técnicos? Claro, se fosse para fazer alguma coisa com políticos, eu faria para ter tempo de televisão. Mas, Calil, o espaço da política é um espaço muito importante. O técnico, o técnico ele pode trazer uma solução, mas viabilizar essa solução é um ato político. Então, eu acho perigoso essa ideia de um governo de técnico. Você não acha, não? Nós temos um político de 4 costados para resolver isso. Quem é? Paulo Lamac. Paulo Lamac era do PT, está hoje na rede. Na rede. E sua campanha também tem o apoio do Partido Verde. A sua confluência política ficaria nesse patamar? Quem vai cuidar da política na prefeitura é quem sabe fazer. Então, quem sabe mexer com educação vai mexer com educação, quem sabe mexer com saúde vai mexer com saúde, e quem sabe muito mexer com política vai mexer com política. Isso não quer dizer que nós não vamos ter um encontro político. Só que eu não posso mexer com político. Eu tenho que gerir, fazer o que eu fiz já. Quem vai mexer com política é especialista. É igual quem vai mexer com saúde é especialista. É a lógica mais simples. Deixe-me entender uma coisa. Quer dizer que a política ela vai estar isolada numa área? Não. Porque, na verdade, ela permeia tudo. Paulo Lamac seria o seu secretário político. Para começar, o Paulo Lamac é vice-prefeito eleito. Ele não é enfeite, igual alguns foram. Né? Eu não escolhi um enfeite, porque é do partido tal, até porque o partido dele também não tem hora nenhuma de televisão. Né? Não tem tempo nenhum. Ele foi uma escolha que eu pedi a um amigo em comum que solicitasse uma conversa entre nós. E disso, com ideias, batendo coisa com coisa, surgiu o nome do Paulo. Agora, peraí, o Paulo está na minha campanha, o Irani está na minha campanha, o Agostinho Patrus está na minha campanha, o Marcelo está na minha campanha, está cheio de gente da minha campanha. Então, é o que eu disse, é gente do bem. Ninguém me pediu para ter um porteiro na prefeitura. Como é que o Paulo Lamac é um político que tem um viés de esquerda, ele veio de partido de esquerda, ele veio do PT, hoje ele está na Rede, que é um partido de esquerda. Você se definiria como nesse espectro ideológico aí de direita e esquerda? Olha, eu só não coloco a minha posição porque ela é muito demagógica. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho a menor convicção de tudo. Não é que eu não saiba, não me intere, não estude, não tenha assistido e lido tudo sobre o assunto. Mas eu não consigo formar uma opinião convicta do que aconteceu no Brasil. Entendeu? Então eu sou um cidadão brasileiro. Sim, eu não sou aqueles que querem... As suas preocupações à frente da prefeitura é na hora de definir prioridades de investimento. Não é? Porque num orçamento enxuto, é uma decisão política quando você pensa, eu vou investir aqui no social e não vou investir aqui em uma outra área. Isso é uma decisão política. Não é? Na hora, você se sente com que tipo de posicionamento nessa linha, digamos assim, ideológica, direita e esquerda? Eu não acho isso não, tá, Berta? Me desculpe. Você eu não sei acha? que vocês são cobre política, só falam. Isso é questão de humana. Se isso é ser esquerda, eu sou a maior esquerda que existe no mundo. Porque eu fico louco, eu fico enraivecido quando eu vejo o que eles estão fazendo com o povo aí. Sabe? Não me julgo de esquerda, mas eu vou repetir o que eu disse num programa de televisão meu. Curtinho, mas eu disse. O que falta é coração. Se ter coração de não ver uma criança sentada de 4 da manhã às 9 da manhã para ser atendido, isso é ser de esquerda, então eu sou de esquerda.
Porque isso é de matar qualquer um, de tristeza, de revolta. Então, é isso que eu não acho que é viés. Isso é humanidade. Sim, é porque são não é possível que a conjunto direita de é tão valores. desumana. É um conjunto de valores, não é só, né? É. Assim, Eu acho que um principalmente... conjunto de valores de igualdade, né? Eu acho que não é nem isso. É porque o descaso é tamanho, Ninguém está querendo igualdade, não. Nós queremos dignidade lá, tá? E queremos porque não adianta virar a cara. Porque está tudo, pelo abandono lá, está chegando na gente, né? Porque eu não sou do aglomerado, eu não sou da favela. Agora, o que precisa... aí é que eu te falo, eu não quero papo político. O que precisa é coração, é ser humano, é ser bom. Entendeu? Isso eu sou. Se isso é ser esquerda, você acabou de me comunicar. Que eu não achei que eu nunca fui. Mas... saiu nas páginas dos jornais, acho que foi até hoje, que várias empresas estão tendo de vender ativos por causa da recessão, essa brutal recessão econômica que atinge o país. E um desses candidatos, desses outros 10, que eu estou convidando, conversando, para essa série de entrevistas que eu tenho feito aqui, me disse que vai, inclusive, até colocar no programa dele, mas pediu off, aquela coisa de político, né? Pediu off, disse que vai questionar você sobre essa administração que você propõe fazer na prefeitura, afirmando que você enfrenta dificuldades para gerir as suas empresas. Não, eu tenho sim. Eu sou um cara Como é que comum. você dirigiria bem, disse ele, né? A prefeitura, nesse sentido? O que interessa para a população é uma coisa muito simples. Sim. Quando eu entrei no Atlético em 2009, eu tinha esses processos, que estão todos calçados com imóveis, tá? Todos com imóveis em garantia. Fiquei 6 anos dentro do Atlético, transformei uma receita de 33 milhões em 280 milhões em 6 anos e não botei a mão num tostão. E quando eu saí, os processos são os mesmos. Sabe por quê? Porque essa mão aqui não põe nada no alheio. Essa mão é limpa. Então eles reviraram a minha vida. E sabe o que eles acharam? Dívida fiscal, entendeu? Com imóvel calçando. Foi essa sujeira que eles acharam. E agora estão revirando o Atlético. E se revirar muito o Atlético, vai cair a taça na cabeça deles lá. Entendeu? Quem que você acha que hoje é o seu principal adversário político, Calil? Eu acho que eu não tenho. O que eu tenho... Adversário político nessa disputa, o que eu acho você acha? é isso. É essa coisa de botar a vida pessoal, de querer pegar... Quer dizer, me deram um atestado de quê? De honestidade. Porque no meio dos candidatos tem lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Minha empresa, essa empresa que eles estão falando, tem 50 anos. E nunca foi pega em nada. Eu tenho 57 anos. Reviraram a minha vida, que acharam isso? Não acharam isso não, Barroso. Está na internet há 10 anos. Quando eles chegarem e colocar isso na televisão, você vai reagir mostrando quem tem lavagem de dinheiro? Não, eu não falo isso, eu não mostro nada. Entendeu? Eu não mostro nada, porque tem um candidato, que também não vou falar o nome, que está sendo pago por outro. Está sendo pago, comprado por outro. Então, se precisar, vou falar. Você acha que os ataques que você recebe na campanha vêm de qual grupo político? Vem da pesquisa. Vem da pesquisa, não é de grupo. Mas tem algum grupo político? Ele é apócrifo. A não ser um que está sendo regiamente remunerado para isso, ele é apócrifo. Agora, atacar o quê? Atacar o quê? Que o empresariado brasileiro passa por dificuldade? Que tem alguma coisa que deu imóvel em garantia? Isso é ataque? Isso é testado, gente. Isso é testado de honestidade. Então, quer dizer, eu mexi com bilhões de reais e continuo com a mesma coisa. Então, quer dizer, não vai colar. Eles vão ter que arrumar voto. Eles vão ter que cheirar povo, que eles não cheiram. Entendeu? Eles não têm cheiro de gente. E eu, modéstia à parte, pelo futebol que você falou aí, eu conheço gente, eu tenho cheiro de gente. Ô, Calil, agradecer nunca é muito, agradecê-lo novamente pela sua presença e a minha companheira, a jornalista Berta, terceira ou quarta vez com muita honra aqui no Cena Política. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate. Até o próximo.
Obrigada.